A pressão sobre o regime brasileiro de censura e perseguição à direita aumenta aqui nos Estados Unidos. E ao mesmo tempo que isso acontece, o ministro Moraes, o relator de todos esses processos, todas essas investigações que têm promovido a censura e a perseguição à direita, apresenta uma retórica cada vez mais inflamada, cada vez mais agressiva, como aconteceu ontem durante uma aula que o ministro apresentou na Universidade de São Paulo, uma aula magna, em que basicamente tratou pelo menos a metade do Brasil como uma direita fascista e nazista, vejam só. Então vamos dar uma olhada no que o ministro falou, fazer uma avaliação do que foi falado e também explicar exatamente o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos e quais são os possíveis desdobramentos disso tudo. Vamos iniciar por um trecho da aula do ministro lá na USP. O vídeo está acelerado em 50% para a gente ganhar um pouquinho de tempo aqui. A democracia vem sofrendo ataques organizados, competentes e, lamentavelmente, eficazes. A partir de um instrumento que, na verdade, não é bom nem ruim. É um instrumento que as pessoas podem usar para o bem ou para o mal, que são as redes sociais. E é um crescente nisso, há uma instrumentalização das redes sociais por grupos econômicos e ideologicamente fascistas, de extrema-direita, para corroer a democracia por dentro. Esse é o grande desafio hoje de quem defende a democracia. E repito, independentemente de ideologia política. Só agora o mundo vem percebendo como foi o encadeamento desse procedimento de transformar as redes sociais em instrumentos de uma ideologia nefasta, que é o fascismo, com um discurso de ódio, com um discurso misógino, com um discurso fascista, nazista, homofobia. Como que isso foi possível? E nós precisamos entender como que foi possível abalar tanto a democracia nesses últimos 10, 15 anos. Hungria, Polônia, isso se iniciou no leste europeu, depois espalhado Europa, Estados Unidos, Brasil, Argentina, no mundo todo. A eleição de ontem, na Alemanha, 20% do partido de extrema-direita. E nós não estamos falando de qualquer país, nós estamos falando da Alemanha. Como que isso foi possível? Num determinado momento... Bom, aqui a gente já vê o grau de radicalismo desse discurso, Nós esperaríamos de um ministro temperança, imparcialidade, equilíbrio, mas ele se apresenta aqui como uma oposição ao que ele chama de um ataque à democracia, inclusive tratando os seus réus como adversários, ou os adversários como réus. O interessante é perceber que esse discurso não é original. Esse discurso é ipsis literis o discurso que nós observamos em instituições que defenderam ao longo dos últimos vários anos um projeto globalista, um projeto socialista. É isso que foi apresentado nos últimos meses aqui nos Estados Unidos com a atuação de órgãos, de agências como a USAID. Vejam, o Mike Benz tem feito um trabalho fantástico de estudo desses movimentos e o DOGE, aqui, o Departamento de Eficiência Governamental, que está pilotado pelo Elon Musk, mostra como a USAID e outras agências financiaram esses esforços. Vejam o que diz aqui uma conferência que foi utilizada numa ONG do leste europeu sobre desinformação ainda em 2017. As mídias sociais... Primeiro, o título da conferência era "Pode democracia sobreviver à revolução da informação?" E a descrição: as mídias sociais estão transformando o mundo de maneira muito mais rápida do que qualquer um poderia ter previsto. A mídia tradicional está sendo desafiada pela pluralidade de fontes de notícias na internet e pelas redes sociais. Cada vez mais usuários da internet estão recorrendo à abundância de mídia alternativa não filtrada. Que o termo não filtrada é importante. Não filtrada por quem? Justamente por governos como o americano ou os governos europeus alinhados ao globalismo socialista, que então interpõe ali um filtro sobre o que chega ou não chega à população. Com o surgimento da internet, esse fio desapareceu porque a informação vinha direta de várias fontes não alinhadas e não controláveis por esses agentes. Muitas vezes espalha notícia falsa ou propaganda, essa mídia alternativa não filtrada, como se
a mídia filtrada, né, a mídia tradicional, não oferecesse propaganda ou informações falsas, dependendo dos objetivos desses governos ou desses grupos políticos que controlam esses governos. Motores de busca e redes sociais operam com algoritmos que personalizam o conteúdo visível, impedindo a exposição a ponto de mostrarem que grupos populistas e de extrema-direita são especialmente hábeis em explorar esses algoritmos, que ampliam a propaganda e espalham como um vírus pela internet. O que pode ser feito para proteger os usuários de notícias falsas, de mentiras e propaganda? Como isso pode ser feito sem introduzir censura e prejudicar a liberdade de expressão? Qual é o papel das empresas de tecnologia da informação neste contexto? Até que ponto as redes sociais são responsáveis por definir o que é considerado relevante e confiável? Como podemos combater grupos extremistas no campo de batalha virtual, um ambiente que eles demonstram dominar com tanto sucesso? Vejam, isso em 2017. E aí, quando a gente ouve o ministro falando isso, ou pega uma decisão dele como aquela que baniu a Rumble, a gente vê exatamente as mesmas palavras. A nova realidade na instrumentalização das redes sociais pelos populistas digitais extremistas com maciça divulgação de discurso de ódio e mensagens antidemocráticas e utilização da desinformação para corroer os pilares da democracia e do Estado de Direito exige uma análise consentânea com os princípios e objetivos da República, né? E a gente olha para a influência desses órgãos internacionais em cima da academia, dezenas de livros escritos, laboratórios de internet, grupos de pesquisa sobre a internet, agências de fact-checking, tudo isso influenciando as cortes superiores brasileiras, que já estavam em busca, né, de uma saída para essa revolta popular que nós tivemos no Brasil, em consonância, né, em alinhamento com uma oligarquia política que também buscava uma blindagem. Então foi a fome com a vontade de comer, um movimento internacional dos globalistas socialistas querendo censurar, querendo criminalizar a direita, né, em escala mundial, com bilhões de dólares em recursos, ao mesmo tempo que dentro do Brasil existia a necessidade de blindar a elite política, jurídica da revolta popular em curso, né? E aí se criou toda essa estrutura de censura e perseguição política, a qual o J.D. Vance, o vice-presidente americano, explicou claramente numa conferência em Munique para os seus aliados, entre aspas, né, europeus. Mas o que vocês estão defendendo aí? A Europa ainda é uma força democrática que defende a liberdade de expressão, defende a livre associação política, ou é um projeto totalitário que reprime a expressão política de direita, a expressão política conservadora e trata essa expressão política exatamente como fascista e nazista? Voltando à retórica lá do ministro Moraes na sua aula na USP. Então é por isso que esse movimento pela liberdade de expressão está adquirindo um perfil internacional, porque se o ataque aos conservadores, à direita, é internacional, a defesa também precisa ser internacional, senão nós não vamos recuperar os nossos direitos fundamentais. E veja como é absurda essa acusação de que as redes sociais operaram a favor da direita. Mais absurda ainda é tratar toda essa direita como a AfD na Alemanha, como fascista ou nazista, ou mesmo no Brasil. A gente vai ver depois o ministro falando que no Brasil era muito mais do que 20%, sugerindo que pelo menos a metade do país é fascista ou nazista. Mais absurdo do que isso é dizer que as redes sociais ajudar esse movimento. Por quê? Porque qualquer pessoa que opera na internet há algum tempo sabe que essas redes sociais, que essas empresas que controlam a internet, essas big techs, sistematicamente foram utilizadas como instrumentos de repressão por essa elite globalista. Ou você não percebe que na internet há uma promoção de toda a agenda de esquerda, ideologia de gênero, né, abortismo, Estado gigante, aumento de impostos, você pode falar em censura, você pode falar em identitarismo, né, racialismo. Toda a agenda de extrema esquerda segue sendo promovida, né, apesar do movimento do Trump ter mudado um pouco o cenário, mas desde sempre, há vários anos,
Você posta alguma crítica a isso na internet, você é censurado. Essas empresas que controlam a internet fizeram doações para a esquerda, Partido Democrata, em 99% das vezes, contra 1% para candidatos republicanos. Você pega as votações onde ficam as sedes dessas empresas, só ganha candidato de extrema esquerda. O Vale do Silício é de extrema esquerda e sempre foi. O Google suprime sistematicamente mídias alternativas de direita, censura na cara dura. YouTube, pode ver, você faz um vídeo defendendo, sei lá, Black Lives Matter, esse vídeo é promovido. Você faz um vídeo criticando Black Lives Matter, você vai ser censurado, às vezes até mesmo banido. Você faz um vídeo criticando a resposta governamental à pandemia, você vai perder o seu canal, ou muitos perderam os seus canais. Você faz um vídeo promovendo as políticas de esquerda, esse vídeo vai ter um alcance maior. Então, o que a gente observa ao longo do tempo é justamente o contrário do que o ministro fala. Essas empresas de tecnologia, sistematicamente, ao longo dos últimos anos, suprimiram o discurso conservador, censuraram a direita. É por isso que plataformas como o Rumble surgiram, para serem um refúgio de livre expressão, já que o YouTube sistematicamente censura a direita. É o inverso do que o ministro está falando. O que ele está defendendo, o que ele está sugerindo, é que essas empresas de tecnologia não censuraram o suficiente a direita, que ele chama de nazista e fascista. E aí você pergunta, por que os algoritmos acabam, mesmo com a supressão, mesmo com a censura, facilitando a distribuição do conteúdo de direita? Por um único motivo, porque a maior parte da população tem uma inclinação à direita. Na verdade, qualquer pessoa de bom senso tem uma inclinação à direita. Por exemplo, se você acha que não é certo homens vestidos de mulheres em banheiros femininos, né, que a esmagadora maioria da população, né, acredita nisso, você é de direita. E é óbvio que se alguém postar isso, mais gente vai ver porque concorda com isso. Mais gente concorda que homens não devem estar em esportes femininos, né? Mais pessoas concordam que existem homens e mulheres, que você não pode escolher quem você quer ser, independente do seu DNA, né? Da sua composição biológica. Mais gente defende que as pessoas devem buscar o seu sucesso através da livre iniciativa. Mais gente quer prosperar através de esforços próprios. Mais gente é contra esse racialismo da esquerda, esse identitarismo patológico. Então, se você pegar... Mais gente é contra um ambientalismo radical. Se você pegar as principais pautas que definem a política na sociedade, a maioria das pessoas vão ter bom senso, ou seja, vão ser de direita contra o extremismo de esquerda, contra o projeto globalista autoritário de esquerda. E é por isso que elas têm mais audiência. E eles chamam políticas que têm mais apoio popular de antidemocrático. Ora, a democracia não é exatamente a defesa, né, dos valores da maioria? Então, na verdade, quem é antidemocrático é aquela pessoa que busca reprimir, primeiro, a expressão das ideias e o livre debate das ideias, e segundo, se uma posição da sociedade é majoritária em relação a uma determinada política contra a outra. É isso que eles estão chamando de nazista e de fascista, né? Por exemplo, aqui nos Estados Unidos e na Europa, quando as pessoas são contra a imigração em massa de estrangeiros que têm uma cultura completamente diferente e incompatível, muitas vezes, com a cultura local. Isso está sendo chamado de antidemocrático. Eu posso seguir aqui por várias horas, né? Então não faz sentido o que o ministro está falando, mas vamos ouvir mais um pouco da sua fala. As crises econômicas e principalmente a concentração de renda, porque se houve algo que a democracia não conseguiu solucionar ou abrandar, foi a concentração de renda. Num determinado momento, a partir de crises econômicas somadas, crises econômicas mundiais, somadas à concentração de renda, uma grande faixa, principalmente uma faixa que nós chamamos no Brasil da classe média, mas vale para os Estados Unidos, vale para a Europa, começou a se sentir incomodada. É porque a crise econômica passou a afetar muito essa categoria, essa classe média. E a partir disso, e vocês sabem, né, nenhum ser humano consegue, não deveria, mas a maioria, para não exagerar, a maioria dos seres humanos precisam culpar alguém dos seus problemas. Começou o discurso de que eu só estou nessa situação econômica porque tem muito estrangeiro.
É o discurso europeu, né? O fascismo, a extrema-direita, recuperando o terreno eleitoral. Eu só estou nessa situação porque tem muito brasileiro de outro estado vindo aqui, entre aspas, roubar meu emprego. Quem não se recorda, inclusive de uma pessoa que exerceu um cargo alto de ministro dizendo, até, disse ele, entre aspas, até empregada doméstica está indo para a Disney, uma parcela da sociedade começou a ficar incomodada. Por que eu não tenho mais um emprego, não ganho o que eu ganho? Porque as mulheres entraram no mercado de trabalho. E a misoginia voltou forte. Os meus direitos, quando somente eu, e vejam que isso pega principalmente, e as redes sociais demonstram isso, de início, homens brancos, heterossexuais, de mais em torno de 45 anos para frente. Quando eu não tinha que disputar o mercado de trabalho com as mulheres, a vida era melhor. Olha, reconhecendo direitos aos LGBTQI+, que absurdo. Esse sentimento, e é importante, vejam, para combater o mal, é importante a gente reconhecer as raízes desse mal. Esse sentimento... Observe que o ministro utiliza a retórica de extrema esquerda. Então, essa desunião social, esse ódio é formado pela desigualdade. Aí tem a xenofobia porque você não quer competir com imigrantes. Ora, não há nada de xenofobia europeia por conta de não competir. É porque você tem, por exemplo, uma escalada de atentados terroristas. Eu acho que esse seria o motivo. Mas tem os homens brancos que adotam uma posição de direita. Ora, o que vai acontecer com homens brancos jovens se eles são tratados como verdadeiros inimigos da sociedade, como os vilões? É óbvio que eles vão se revoltar contra esse tratamento injusto. Alguém em sã consciência que é contra mulheres no mercado de trabalho ou vai agir de forma odiosa por conta disso, ou vai se opor à esquerda por conta disso, né? Obviamente que isso é um discurso de extrema esquerda que não tem a menor conexão com a realidade. Quando o ministro da Economia, que ele não falou pelo nome, mas foi Paulo Guedes, disse que até a empregada ia para a Disney, ele não estava se referindo a isso como algo relativamente ruim porque a empregada foi para a Disney. Ele estava apenas retratando o que aconteceria quando a moeda brasileira estava sobrevalorizada além do que ela deveria, né? Então era um efeito da sobrevalorização da moeda e não algo negativo em termos sociais. Tipo, é aquele velho papo, né, do PT que a classe média não quer o pobre no aeroporto, não quer o pobre dividindo o avião, o que é basicamente um absurdo, né? Eu não conheço nenhuma pessoa que pense dessa forma. Então, além do ministro criminalizar, vilificar, desumanizar a direita, ele assume uma retórica de extrema esquerda, apresentando então uma justificativa para uma suposta revolta das pessoas contra o que é, na verdade, né, o globalismo socialista que está criando uma sociedade autoritária, uma sociedade sem liberdade, que prejudica não só homens, jovens, brancos, mas todo mundo, né? Essa é a verdade. É por isso que aqui nos Estados Unidos, por exemplo, houve recorde de votação de negros no Donald Trump. Houve recorde de votação de latinos em Donald Trump. Não são brancos de olhos azuis defendendo, né, as suas supostas vantagens perdidas, mas sim pessoas comuns que percebem que o projeto de esquerda, além de ser totalitário, além de tirar as suas liberdades, ainda impede que você alcance a prosperidade econômica. E esse retorno a isso, esse retorno ao discurso que antes se brincava, era o discurso do tio do churrasco, hoje é o discurso de 20% da Alemanha, de muito mais por cento no Brasil. Veja, 20% na Alemanha já é um discurso que ele chama de nazista ou fascista. Muito mais por cento no Brasil. Ou seja, se você não votou no Lula, né, se você não votou num sujeito que foi condenado em todas as instâncias do judiciário, no maior escândalo de corrupção da história, depois descondenado pelo Supremo, se você não votou nele, você é um sujeito odioso. Você é um extremista, um populista radical, né? É isso que está sendo falado. Isso é minimamente crível. Esse discurso surgiu por uma revolta contra determinados momentos em que crises econômicas achataram o modo de vida de uma parcela da população.
Essa é basicamente a lógica marxista, né? Que a própria crise do capitalismo vai criar revoltas populares, mas no caso da tese marxista seria a favor de uma revolução proletária, né? Mas toda a lógica de por que a sociedade está em conflito, ou a democracia está em crise, é a falta de igualdade de renda, né? O que obviamente é uma visão bastante limitada. Mas o que está acontecendo, né? O que está acontecendo é que esse tipo de postura, de chamar, por exemplo, redes sociais de instrumentos do fascismo em busca do lucro, acaba tendo uma repercussão global e não passou despercebido aqui nos Estados Unidos. O Mario Nawfal, por exemplo, ou Nawfal, como queiram, postou essa notícia dizendo que na aula lá as Big Techs, né, são uma máquina fascista por poder e lucro. E aí o Elon Musk perguntou, o ministro Moraes tem propriedade nos Estados Unidos, tem propriedades, né? E aí o Paulo Figueiredo respondeu e teve uma grande repercussão, dizendo que, olha, não faz diferença, porque se sofrer sanções nos Estados Unidos, as empresas, os bancos, as instituições financeiras que têm relação com os Estados Unidos não podem fazer negócio com as pessoas que sofrem esse tipo de sanção, né? E aí o Elon Musk respondeu, interessante, né? O que está acontecendo? O que está acontecendo é a percepção, a gente tem também aqui o senador Mike Lee respondendo a um post do Rich McCormick, que é um congressista lá da Georgia, que é muito influente entre os republicanos, dizendo que, né, que o Brasil precisa ter, né, as pessoas merecem ter eleições livres e justas e não uma tirania judicial. Se nós não fizermos nada, nós mandamos uma mensagem perigosa que os Estados Unidos toleram a manipulação da democracia. E o senador Mike Lee confirmou, né, deu apoio a tal declaração. Então, o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos? São 3 frentes nesse momento de oposição à tirania brasileira, à censura e à perseguição em massa, inclusive contra brasileiros que estão na jurisdição americana, né? Tem o Alan dos Santos, que é um exilado político, o próprio governo Biden, né, um aliado de Lula, deixou isso claro ao não extraditá-lo, dizendo que não viu crimes que ele tenha cometido que seriam punidos nos Estados Unidos, porque ele simplesmente utilizou palavras, né? Tem até um artigo interessante na mídia brasileira que fala que os procuradores ou pessoas do Ministério da Justiça do Brasil, não lembro ao certo, ficaram indignados quando os agentes do FBI que vieram explicar por que o Alan não foi extraditado, disseram, olha, mas são só palavras, né? Que tipo de pedido de prisão vai ser dado por uma pessoa que simplesmente fez uma crítica ao regime? Enfim, o Alan dos Santos, o próprio Paulo Figueiredo, que agora está sendo perseguido nesse último processo aí da tentativa de golpe, ele está nos Estados Unidos, né? Está sendo processado por tentativa de golpe no Brasil, o próprio... Tem várias pessoas que estão sofrendo, né? O Rodrigo Constantino, que também, né, teve passaporte cancelado, ele está aqui nos Estados Unidos sob a jurisdição americana, tem contas bloqueadas no Brasil, mesmo passando agora por um tratamento de câncer, não está conseguindo liberar os recursos para fazer frente a esse tratamento. Então, está ficando evidente aqui nos Estados Unidos, nos círculos conservadores, já há algum tempo, isso tem escalado agora com a chegada de Trump à presidência, que há, de fato, uma perseguição no Brasil. Por quê? Porque o Trump também sofreu essa perseguição, não na mesma escala que o Jair Bolsonaro está sofrendo, mas também sofreu. Os conservadores americanos também sofreram essa perseguição, não na mesma escala brasileira, mas sofreram. Os conservadores europeus estão sofrendo isso. E aí fica mais fácil identificar o mesmo modus operandi no Brasil, só que numa escala muito mais grave. E quais são as possibilidades, como o próprio Elon Musk sugeriu e já está em discussão há algum tempo? Sanções. Tem leis americanas que prevêem sanções contra pessoas que não respeitam os direitos humanos. Há um projeto de lei que foi apresentado, inclusive, pela Maria Salazar, a representante aqui do meu distrito em Miami. Eu a conheci, uma pessoa fantástica, que define sanções como perda de visto e a possibilidade de entrar nos Estados Unidos ou até deportação para quem defende censura contra americanos.
estando fora dos Estados Unidos, e ela fez questão de dizer que o caso, né, essa lei se baseia no caso brasileiro, na situação brasileira de perseguição que os brasileiros estão sofrendo. E tem também um processo agora do Rumble, da plataforma de vídeo, que entrou em conjunto com a Truth Social, que é a plataforma do Donald Trump, contra o Vinícius Moraes por decisões de Moraes que buscariam bloquear perfis em solo americano e impedir monetização em solo americano. Ou seja, como é que um ministro brasileiro vai ter jurisdição sobre os Estados Unidos da América e sobre as suas empresas? E, além de tudo, o próprio Trump deixou claro que é uma política de Estado dos Estados Unidos a defesa da liberdade de expressão e da liberdade política no mundo. Então, virou uma política de Estado, né? E tá aqui, já está na mídia brasileira. A própria Malu Gaspar, do Globo, né, dizendo que trumpistas dão como certa aprovação de projeto para barrar Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. E, de fato, há uma grande chance desse processo passar, melhor colocando, né, desse projeto de lei passar, porque os republicanos controlam a Câmara e o Senado e o Trump assinaria, sem dúvida, essa lei. Foi definida por uma juíza americana um pedido de liminar, inclusive, para impedir que o Rumble tenha que cumprir essa decisão dos Estados Unidos de bloqueio de perfis de exilados políticos brasileiros. Essa juíza não é bem conservadora, apesar de ter sido indicada pelo Bush filho, se eu não me engano. Ela também sofreu indicações de governador democrata. No passado barrou uma decisão do governo da Flórida que requeria um teste, né, antes de dar benefícios para imigrantes. Então ela não é bem conservadora, ela é meio esquerdinha, não sei o que pode sair daí. Mas, enfim, o caso está andando e deve ter uma decisão daqui dias, ou enfim, pode até ser horas. E a porta-voz do regime, né, uma das principais militantes de redação do regime brasileiro, a Daniela Lima, da Lula News, finalmente fez aqui uma longa matéria, fez uma apresentação dizendo que há sim uma preocupação do Supremo em relação às ações de Musk, aliás, de Trump contra Moraes, né? Ora, o que o regime brasileiro esperaria ao transformar o homem mais rico do mundo, o dono de uma rede social, investigado num processo criminal no Brasil? O que esse pessoal esperaria depois dessa onda de censura e perseguição? É óbvio que vai ter alguma reação da sociedade organizada e a direita se organiza para defender, já que o ataque foi global, defender também em nível global o seu movimento, seja no Brasil, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, né? O Ocidente justamente precisa se organizar com base na defesa da liberdade de expressão, da liberdade política, dos direitos fundamentais, que, repita-se, não estão sendo respeitados no Brasil. Então as coisas estão se movimentando rapidamente. Eu fico em dúvida sobre como o regime brasileiro vai reagir se efetivamente acontecer alguma dessas ações, né? Principalmente do governo americano impondo sanções a uma autoridade específica ou mais autoridades que cumprem esse tipo de decisão de censura e de perseguição, né? É algo que vai ser bem interessante de acompanhar, mas eu creio que a chance disso acontecer cresce a cada dia, né? Só para finalizar, podemos ver o próprio presidente americano, como ele tratou o Eduardo Bolsonaro. And a friend of mine, Eduardo Bolsonaro of Brazil, the Chamber of Deputies. Thank you. Thank you. Say hello to your father. Thank you very much. Great family. Great gentleman and your great family. Então, há de fato um trabalho de aproximação entre a direita brasileira e a direita americana que pode ser o caminho aí para a volta de uma mínima normalidade democrática no Brasil.